vilarejo ali, onde areja um vento bom. Na varanda, quem descansa vê o horizonte e deita no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe. Paraíso se mudou para lá, por cima das casas cal. Frutos em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem o verdadeiro amor para quando você for. Ali, onde areja um vento bom. Na varanda, quem descansa vê o horizonte e deita no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe. Paraíso se mudou para lá, por cima das casas cal. Frutos em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem o verdadeiro amor para quando você for. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Senhor Jesus, nós consagramos esse tempo a Ti. Vem falar conosco, que o Teu Espírito Santo nos guie nesse tempo, nos dirija em reunião, para que possamos aprender, Senhor, Te conhecer, aprender uns com os outros, aprender com a ministração do Alecrim, que esse seja um período de bênção para todos nós, de crescimento, de maturidade. É o que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Vamos lá, Alecrim. Vamos lá. Disse pro Jean que hoje a mensagem vai ser com trilha sonora. O pessoal do louvor da igreja está ensaiando aqui. Então, se vocês ouvirem uma música de fundo, são eles, tá? Eu não liguei nenhum rádio aqui, não. Não coloquei nenhum efeito musical de fundo na mensagem, nada disso, tá bom? Uma alegria estar com vocês aqui para a gente encerrar essa jornada de 4 mensagens, olhando para os apocalipses, né? Da Bíblia, e falar hoje do livro de Apocalipse, né? A gente passou aí esse mês, né, olhando para essa visão de fim de mundo que existe na cultura, existe nas culturas, desde que a humanidade registra histórias, se registra histórias do fim do mundo, a Bíblia registra histórias apocalípticas, o cancioneiro brasileiro também. Então, ao longo desse mês a gente passou aí
por textos como o Dia do Senhor em Joel, as bestas de Daniel, a fala de Jesus sobre o fim dos tempos. E hoje a gente encerra com o Apocalipse, né? Então hoje a gente vai encerrar essa jornada olhando para a Cidade Santa em Apocalipse 21 e a música Vilarejo de Marisa Monte. E Marisa Monte é um dos nomes da cultura brasileira e da música brasileira que conseguiu a proeza de escapar dos rótulos que a imprensa e a crítica musical tentaram lhe impor no início da carreira. A Marisa surgiu no cenário nacional no fim da década de 80 e tentaram colar nela o rótulo de nova Elis Regina, ou sucessora da Elis Regina, e ela demonstrou ter uma maturidade muito grande já aos 19 anos para rechaçar isso e construir uma carreira sólida, mas tão sólida que em menos de uma década ela conseguiu tirar da mão das gravadoras os direitos autorais de suas canções, e ela conseguiu montar sua própria produtora, e ela é detentora dos direitos da sua própria obra. Em 2006, Marisa Monte lançou 2 álbuns distintos e profundamente interligados. Foram lançados simultaneamente, Infinito Particular e Universo ao Meu Redor. Eles são, respectivamente, o 5º e o 6º álbum da cantora. E os álbuns expressam aquilo a que se propõe em seus títulos. É justamente um olhar poético e musical sobre o mundo de dentro da artista e o mundo de fora dela. É quase que um diário que revela o olhar de um mundo em constante transformação, mas um mundo também que sofre as dores que sofre. E é no álbum Infinito Particular que está a faixa Vilarejo, que é a 2ª faixa, uma expressão utópica de uma pequena cidade onde a esperança termina, visto que ela se consolidou no mundo de paz e de vida plena. Então a letra diz assim: há um vilarejo ali, onde areja um vento bom, na varanda quem descansa vê o horizonte deitar no chão. Para acalmar o coração, lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas, cal, frutos em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Shangri-La, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas para a sorte entrar. Em todas as mesas, pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor para quando você for. As imagens dessa canção não são nenhuma novidade no cancioneiro brasileiro. Uma cidade pequena, singela, pura, ingênua, onde o campo e as casas se encontram em harmonia. Os mais antigos que nem eu vão se lembrar de uma outra canção do Zé Rodrigues, gravado pela Elis Regina, fez muito sucesso na voz da Elis Regina, que fala dessa imagem. Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique e sapê, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. A diferença está nas imagens. Enquanto Casa no Campo é mais intimista, pessoal, Vilarejo não quer só os amigos. Vilarejo, toda a gente cabe lá. E por isso que Vilarejo dialoga mais com o tema de hoje do que Casa no Campo. E este desejo pelo singelo, puro, simples, associado ao campo, à cidade pequena, ao vilarejo, ele não é restrito apenas à poesia. As ciências sociais possuem alguns estudos que apontam para uma memória afetiva coletiva do brasileiro para com o campo. Isso se deve muito por conta do acelerado processo de urbanização que vivemos no século passado. Só para vocês terem uma ideia, em 1940, nós éramos uma sociedade com 70% da população rural e apenas 30% urbana. 30 anos depois, na década de 70, nós já éramos 44% rural e 56% urbana. E segundo o censo de 2010, nós somos 84% uma sociedade urbana e 16% rural. Não é incomum nós encontrarmos pessoas que nunca vivenciaram o campo, o dia a dia rural, desejarem uma casa no campo, uma vida mais simples, sem os ruídos constantes da cidade que nunca para.
No fim das contas, o que Vilarejo nos revela é que há uma forma de se viver mais simples e sem complexidades da vida, que muitos querem nos convencer ser algo natural do ser humano. Vilarejo é um desejo genuíno de esperança e paz. Mas o que Vilarejo tem a ver com o Apocalipse e a Cidade Santa? E por que nós esperamos esta cidade descer do céu? O que isso tudo tem a nos ensinar? Então vamos para o texto de hoje, texto de Apocalipse 21, de 1 a 7, eu leio na Nova Versão Transformadora. Diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: Escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Antes de falarmos exclusivamente do nosso texto, nós precisamos falar do livro do Apocalipse. Esta talvez seja uma das cartas mais mal compreendidas do Novo Testamento. Aliás, eu acho que já deu para perceber a essa altura que tudo que envolve literatura apocalíptica existe mais mito e invencionice que interpretação de fato. É de consenso que o Apocalipse é uma carta de autoria joanina, do apóstolo João. Pelo menos era essa a associação feita pelos primeiros cristãos ao ler a abertura da carta, onde por 2 vezes João se autorreferencia, primeiro em 1:1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentar a seu servo João. E depois em 1:4, eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Ao longo do tempo prevaleceu a tradição e a autoria ficou com o apóstolo. A carta é escrita às 7 igrejas espalhadas pela Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Após direcionar palavras diretamente a cada uma delas, João começa a falar dos acontecimentos que lhes foram revelados. O que o Apocalipse nos mostra de maneira teatral e figurada é a imagem de um culto ao imperador sendo profundamente difundido e exigido ao longo do império, abalando a chamada paz romana, visto que os povos diversos se recusavam a fazê-lo ou faziam um malabarismo teológico para justificar esse culto ao imperador. Havia, porém, um grupo periférico, perseguido pelo império e pelas religiões oficiais, que não se curvava de maneira nenhuma. Os pequenos cristos se recusavam a se dobrar diante do imperador e pagavam com a própria vida. É deste contexto de perseguição e morte, martírio e dor, que João escreve o Apocalipse. Toda e qualquer interpretação deste texto, associando a eventos pontuais do tempo presente, corre o risco de ser heresia. Por isso, não se deixe levar pelas falácias, mentiras, invencionices, fake news, querendo associar eventos do livro do Apocalipse com os nossos dias. Lembre-se, o Apocalipse fala mais da esperança para um povo em perseguição que dos últimos dias propriamente dito. E quando aborda o fim da história, o faz na perspectiva da esperança. Por isso que o texto de hoje é tão fundamental para a nossa fé. O nosso texto, Apocalipse 21, de 1 a 7, numa primeira leitura, pode parecer desconectado do bloco de ensino dos capítulos 19 e 20, mas não está. Após o juízo narrado no capítulo anterior, a concretização da vida plena se dá agora, no capítulo 21. As palavras de abertura em 1:8 são retomadas aqui em 21:7. Eu sou o Alfa e o Ômega. Uma vez consumado o julgamento da criação, a própria presença plena de Deus se faz saber diante de todos. A cidade santa, morada eterna da parte de Deus, desce para estar no meio do povo. E João aqui retoma uma imagem muito conhecida dos primeiros cristãos, principalmente dos cristãos de origem judaica. O tabernáculo.
símbolo da presença de Deus no deserto, da peregrinação do Egito à Terra Prometida. E eu acho essa imagem fantástica, porque não é um palácio imperial, não são os castelos de reis, é um tabernáculo, uma barraca de tecido simples, feita para ser desmontada e carregada. Embora haja nos versículos seguintes menção ao muro da cidade e ao trono do cordeiro, este último não está no palácio, mas no tabernáculo. É interessante a gente se atentar que João não descreve a volta para o paraíso de Gênesis. O Éden não é nossa morada eterna. A nossa morada eterna é uma cidade santa, sem morte, sem tristeza, nem choro, nem dor. Permanecem ainda nessa cidade elementos naturais, como a árvore da vida e o rio de água viva que corre do trono. A imagem descrita por João é o que deve preencher nossa mente e coração quando falamos de vida eterna. Mais que a beleza do lugar, sua grandiosidade e singularidade, duas características me chamam a atenção nesta visão. A primeira é que o próprio Deus estará com eles. A presença de Deus será suficiente para a vida. Se você continuar a leitura do capítulo 7, você verá que na Nova Jerusalém não existirá algumas coisas que nós consideramos essenciais. Versículos 22 e 23 diz assim: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não tem sol, não tem lua, nem templo para adoração. A presença de Deus é o suficiente. E nós podemos viver essa verdade hoje. A presença de Deus em nossas vidas, comunidade e família, é o suficiente para nós. Quando a gente se reúne para celebrar, para cultuar, nós temos que ter em mente que a suficiência da graça de Deus nos basta. Todo o resto, até aquilo que a gente considera insubstituível, é secundário. A segunda característica que me chama a atenção no nosso texto é a consequência da presença de Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Para sempre. Nós não teremos mais dor para sempre. É quase que impossível a gente conceber uma vida assim, sem sofrimento. Viver é, para nós, sofrer. A gente sofre quando nasce. O parto é um rompimento gigantesco do bebê com a sua mãe. Nascer de novo em Cristo Jesus é outro sofrimento. Porque não é fácil a gente enterrar o velho eu todo dia. É um processo doloroso. Sempre tem aquele maldito espinho na carne com a gente, doendo, para nos lembrar que a graça de Deus é o que nos basta. Por isso as imagens invocadas por Marisa Monte fazem todo sentido para nós. Lá o tempo espera, lá é primavera, portas e janelas ficam sempre abertas para a sorte entrar. Em todas as mesas pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor para quando você for. É uma realidade idealizada que contrasta com a realidade ao nosso redor. Inclusive, a cantora, no clipe da música, mostra cenas da realidade que vivemos enquanto canta sobre uma realidade desejada. Tal qual João contempla morte e perseguição ao seu redor, mas fala de vida e do fim do sofrimento. Estas imagens estão vivas em nós e devem ser cantadas e desejadas por cada cristão. No fim das contas, a expectativa que temos de que tudo irá se consumar, que não há outra saída para a criação que não o julgamento e o novo céu e a nova terra, precisa estar viva na nossa mente e no nosso coração. Tudo, absolutamente tudo o que fazemos, deve ser feito na ardente expectativa da volta de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu não quero dizer com isso que você tem que cruzar os seus braços diante de um mundo mau. A mensagem do Apocalipse não é essa, mas sim de que haverá sofrimento e dor pelo caminho. Mas nós não deixaremos de viver aquilo que cremos e confessamos. Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, ele dá de beber gratuitamente das fontes de água viva. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiramente,
obrigado, porque se você chegou até esse vídeo é porque você assistiu a mensagem inteira. Então no final dessa reunião a gente tem aí um papo que vai muito mais longe, né? Se você quer participar dessa conversa também, a principal forma é você comentando aqui embaixo, desenvolver também uma conversa aqui. Agora, se você gostaria de participar dessa conversa ao vivo, você deve acessar o link igrejapresente.com/reunião. Através desse link, você vai ter acesso a um formulário em que você preenche alguns dados. É muito simples, pessoal. Você vai responder essas perguntas para que eu possa gerar um link para você participar da reunião com a gente ao vivo. Essas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas através da plataforma Zoom. Enquanto isso, você pode ter acesso através desse link aqui à nossa playlist com todas as reuniões da Igreja Presente e neste link aqui se inscrever no nosso canal. Eu recomendo que primeiro você se inscreva no canal e depois acesse as nossas reuniões. Beleza? Tchau, tchau.